Hoje nós vamos falar, nesse vídeo de hoje, só da primeira carta de Timóteo. E nós vamos dar uma olhada mais ou menos por cima em todos os aspectos da colocação que ele fez, escrevendo para a cidade de Éfeso, onde estava Timóteo lá e o apóstolo Paulo agora escreve. No capítulo 3, no versículo 14, ele diz bem assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade, a igreja de Deus. Interessante observar, Paulo tinha uma preocupação no procedimento de cada cidadão que se convertia ao Senhor e juntos receberam o nome a igreja que pertence ao Senhor. Logo no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. É interessante observar esse aspecto, porque a doutrina é uma só, a doutrina que vai salvar o homem. Nem se ocupe de fábulas, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Interessante observar isso que ele fala, porque existe não só nos nossos dias, mas naqueles dias, quando Paulo escreve esta primeira carta para Timóteo, já havia hipocrisia daqueles que dizem que estavam servindo a Deus, porém já estavam ensinando outra doutrina, que não provém da fonte certa que veio de Cristo. É interessante observar isso. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, quer dizer, são pessoas tolas e loucas, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais faz ousadas asseverações. E é incrível isso, que não foi só nos dias de Paulo, mas isso atravessou os séculos e chegou até nós. Essa hipocrisia daqueles que inventam doutrina e trazem para a igreja, que é a casa, coluna e baluarte da verdade, e dizem que tudo está certo. Paulo, ele menciona, colocando a sua pessoa e mostrando para Timóteo, o versículo 12 do mesmo capítulo 1, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a salvação ou para a vida eterna. Um exemplo de uma pessoa que manteve uma postura sincera, não com hipocrisia diante de Deus. Paulo poderia ter inventado algumas doutrinas, mas ele diz, em todos os aspectos dos seus escritos, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Paulo era um mensageiro. E nós podemos observar que Paulo está tendo maior cuidado com aqueles irmãos que estão em um outro lugar, quanto mais os irmãos que estão perto dele. Ele fala para Timóteo que ele encarregou ele esse serviço, para que Timóteo possa realmente manter a pureza do Evangelho. Porque sem a pureza do Evangelho, nem eu e nem você vai ser salvo. Esse é o ponto principal. Então ele diz, no capítulo 3, escrevo-te estas coisas. Então,
Pegue essa carta para você, como estou pegando para mim. Ele está escrevendo para mim e para você. Estas coisas, para que se ele tardar, no caso Paulo, nós vamos ficar cientes como devemos proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo. Ele fala com Timóteo, no capítulo 2. Timóteo, olha o que você deve fazer. Você deve incentivar os irmãos, exortar os irmãos a ter a prática de oração. Oração para quê? Não é oração para pedir coisas, é oração para que possa ter o alívio para servir o Senhor e não a perseguição. Versículo 1 do capítulo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de oração, súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Conhecer a verdade que vem no Evangelho para saber como colocar em prática as nossas atitudes, os nossos atos, faz uma grande diferença, porque aí vai ter a salvação. E ele ainda diz, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo exorta a igreja para que possam estar em oração, porque os dias são difíceis e o maligno não vai sossegar, vai tentar perverter a doutrina pura e santa que foi ensinada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai transformar em libertinagem e nós não vamos conseguir ter a salvação. Também, Timóteo, ensina a igreja a orar para as autoridades, porque tem autoridades que não vai permitir que vocês possam servir ao Senhor. E na história conhecemos vários ataques aos discípulos de Cristo para não praticarem. Isso desde a época dos apóstolos. Não pregar nesse nome nem viver. A igreja do homem, ela vai ter a liberdade para fazer o que ela quer. Mas a igreja que Jesus estabeleceu, do qual o apóstolo Paulo afirma nesta primeira carta, ela é única. Se perdermos a oportunidade, não vamos ter uma outra chance. Ele chega no versículo 8 do mesmo capítulo 2. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio a mulher que professa ser piedosa. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Olha como é feita as coisas. Timóteo ensina às mulheres o seu procedimento, ensina para os homens aí na igreja, para que possam estar orando em todos os lugares, seja na igreja, seja em alguma reunião particular. Já até mencionei esse outro vídeo, que o papel foi dado ao homem para dirigir como cabeça da mulher. E Paulo diz, o que eu recebi, eu entreguei. O que o Senhor passou para ele entregou para que a igreja possa estar praticando. Mas não é isso que nós estamos vendo por aí. Podemos perceber que as mulheres estão liderando tudo que tem direito nos cultos públicos, cultos particulares, cultos na igreja, as mulheres estão liderando. Essa não é a vontade de Deus. Isso não é questão de ser machão ou não.
É a mensagem do Senhor. Por que é que Deus fez assim? Vamos perguntar para Ele se Ele nos der a oportunidade de chegar perto dele um dia em nossas vidas. Por que que Ele fez assim? Não podemos alegar que a mulher faz melhor ou que o homem faz pior. São papéis diferentes para ser cumprido. Essa é a regra, é a ordem para a sua igreja. Quando ele chega no capítulo 3, ele fala para Timóteo: Timóteo, os homens que vão ocupar o presbitério, vai ser o pastor da igreja, os pastores da igreja, vai ser os bispos, os presbíteros, deve ter essas qualificações. Timóteo, a igreja que pertence ao Senhor, não pode fazer diferente, senão é uma fé com hipocrisia, não uma fé que vem do verdadeiro evangelho. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não seja uma pessoa nova, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É poucos grupos que seguem esses padrões que foi deixado aqui. Por isso ele disse: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa carta foi preservada para mim e para você, para que possamos manter a pureza do evangelho e não ter uma fé hipócrita, que diz que acredita no Senhor, que está praticando as coisas que agradam ao Senhor, porém na hora de praticar, praticam as coisas que não vêm do evangelho puro. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que no último tempo, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem consumido, e com ações de graça, ele diz que pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quantas pessoas hoje dizem que o homem que serve a Deus não pode ser casado? Quantos grupos religiosos hoje, de diversos lados, proíbem alguns tipos de alimento? São pessoas que têm fé hipócrita. Aí muitos homens querem ser líderes, estão sendo líderes de muitos grupos religiosos, mas proíbem o casamento, tanto para o homem como para a mulher. Isso é uma hipocrisia, é uma fé hipócrita. É triste isso, né? Quando ele chega no mesmo capítulo 4, ele diz no versículo 15 a 16, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Incrível isso, como essa carta ficou preservada e guardada para mim e para você. Cuida da doutrina, cuida de ti mesmo, porque aí você vai receber a salvação, Timóteo, e as pessoas que estão sendo instruídas por você também vão receber a salvação. De outra sorte, não tem salvação. Ele chega no capítulo 5, eu acho fabuloso o que ele faz aqui. Timóteo, não existe ninguém maior que ninguém. Pelo contrário, todos são iguais. Diferentes posição na vida. Ele diz, não repreenda o homem idoso, antes exorta como pai,
aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mãe, e as moças como irmã, com toda a pureza. Tem mais velho, tem mais novo, tem mulher mais velha, mulher mais nova, todos têm um papel a desenvolver na comunidade, na igreja que pertence ao Senhor. Agora, esse papel é um papel que visa o amor para que possa unir com todo respeito e ensinando. Ele diz ainda, no mesmo capítulo 5, que as viúvas, que são verdadeiras viúvas, devem receber o amparo da igreja. Agora, aquelas que têm filhos, netos, devem fazer com que essas pessoas possam retribuir com os bens materiais, para que possa alimentar, para que não fique sobrecarregado a igreja que pertence ao Senhor, porque o papel da igreja é pregar o evangelho para que outras pessoas possam ser salvos. As viúvas mais novas devem casar-se, ter filhos e não ficar como tagarelas de porta em porta, porque vai cair no laço do diabo, né? E ele ainda chega no versículo 17 do mesmo capítulo 5, que deve ser considerado merecedor de dobrados honorários. Os presbíteros, né, quer dizer, os pastores e presbíteros, que presidem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a igreja vai achar homens que têm essas qualificações e vai designar sustento para esses homens para que eles possam desempenhar melhor o papel no trabalho do Senhor. É incrível como ele coloca tudo isso. Quando ele chega no capítulo 6, ele fala de novo para Timóteo. E para que Timóteo possa instruir a igreja, e nós podemos saber desse jeito também a maneira que devemos proceder. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entendes, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, sujeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e muitas concupiscência, insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram na fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitos homens hoje, que são, infelizmente, homens que não querem servir a Deus, se apostaram da fé por obedecer a espíritos enganadores e estão fazendo um grande comércio da igreja em nossos dias, manipulando a mente dos seus adeptos para que possam cair nas suas táticas de promessas com falsidade. Deus está olhando tudo isso, mas nós não precisamos fazer parte desse lado de doutrinas erradas para ter uma fé hipócrita. Precisamos manter a pureza do Evangelho e uma fé verdadeira e manter a sã doutrina em nossas vidas, para que sejamos sempre ser a igreja que pertence ao Senhor, coluna e baluarte da verdade. Essa é a igreja que pertence ao Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E assim nós vamos caminhar na esperança, na fé, que aquele dia nós conseguimos praticar no meio de um mundo deturpado da hipocrisia da fé de tantas pessoas, manter a pureza limpa e sair lá na frente com dignidade, com cabeça erguida perante o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe a manter a firmeza. Se você já é uma pessoa que já é inscrita em nossa página,
Continue sendo bem-vindo, seja um mensageiro do Senhor. Se você é uma pessoa que só está nos visitando, seja sempre bem-vindo também. Que Deus nos abençoe, para que possamos manter a pureza desta palavra que é santa e pura.